Vamos lá! Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos lá para mais um dedinho de prosa. Esse é o momento em que eu não olho diretamente para vocês, eu vou encaminhar para as pessoas fazendo esse convite aí para que as pessoas compareçam aqui, para as que já se esqueceram desse compromisso semanal, né? Todas as terças a gente está aqui falando sobre autoconhecimento, sobre expansão da consciência, e hoje, de forma muito assertiva, nós vamos falar da comunicação assertiva, mulheres e a comunicação assertiva, lembrando que mês de março aí, estamos mergulhados no mês da mulher, então temos promoção de leitura de tarô, temos promoção de constelação, temos promoção de todos os serviços, né? Preços promocionais. Então, se é do seu interesse, vem, mergulha, busca se conhecer, até porque vocês vão perceber da importância do autoconhecimento dentro de um processo de comunicação assertiva. E você é muito bem-vinda. Você é aí convidada principal, convidada mó para estar com a gente, né, dentro desse processo. Bárbara, a live é única e exclusivamente direcionada para mulheres? Claro que não, né, gente? A gente bota mulheres em homenagem, até porque nós, como mulheres, e vocês sabem como eu bem falo, as mulheres, em especial, elas se relacionam dentro dos ambientes onde possuem diversas outras situações. Então, vamos lá, bem-vindo, Espaço Amor que Cura com Amor aqui já com a gente, lembrando, temos parceria, diversos serviços, tanto presencial como online, e vamos lá para o nosso dedinho de prosa. Gratidão para quem está ao vivo aqui comigo. Quem me conhece já sabe, vamos se apresentar, né? Eu sei que é um momento bem repetitivo, mas eu sou Bárbara Feitosa, trabalho aí na área do autoconhecimento e da expansão da consciência, com diversos processos, com diversas técnicas, com diversos serviços, mas sempre direcionado para isso, autoconhecimento, expansão da consciência. Então, se você se percebe aí dentro de um processo de querer se conhecer e, através do autoconhecimento, melhorar suas relações, eliminar os seus bloqueios, cola, que, como diz a Nath, você passa na prova, né? Você passa de ano. Então, vamos lá. Hoje, o nosso tema, lembrando sempre, para quem não sabe, meus 17% de masoca demanda aqui uma cola para eu me sentir segura frente a vocês. Lógico que quem não conhece de masoca, rigidez, que eu muito falo, traços de caráter, vem conhecer os seus traços, vem identificar como é que você se comporta frente a situações desafiadoras, porque é isso aí que vai fazer você se conhecer e observar. Epa, peraí, eu posso melhorar nesse ponto. Bom dia, minha linda Dona Ana, aqui comigo, para quem não conhece, minha super sogra aí. Dizem que sogra não vale nada, mas a minha vale sim, viu, gente? Faz uma muqueca, delícia. Então, vamos lá, falando de comunicação assertiva. Bárbara, o que é comunicação assertiva? A gente pegou aí um mês, praticamente, de fevereiro, onde a gente falou bastante de comunicação, a importância da comunicação nas relações profissionais, pessoais, na minha própria relação, nas familiares. Então, a comunicação, quando a gente fala de relações como um todo e até mesmo um processo de autoconhecimento, a comunicação ela sobressai em tudo. Por quê? Porque eu preciso aprender, entender como é que eu funciono frente a esse mundo de troca. E quando eu falo de troca, eu troco até comigo mesmo, dentro de um processo de introspecção. Eu estou ali, ó, remoendo aquele meu plano mental, aqueles meus pensamentos que muitas vezes eu não conto para ninguém, mas eu estou ali, ó, mastigando ele. Então, falar de comunicação é ter ideia, gente, que a comunicação que eu trago aqui não é essa comunicação de base única e exclusivamente verbal. Ela vai ser uma comunicação que ela vai utilizar todos os processos, não só verbal, como também o corporal, como também
o movimento, esse muitas vezes do olho. Então, a gente inclui aqui a verbal e a não verbal quando eu estiver falando dentro de um processo de comunicação. E como é, Bárbara, que eu consigo ser assertiva dentro dessa minha comunicação? Ser assertiva dentro dessa minha comunicação é ter ideia que eu vou conseguir passar todas as informações, tudo que eu planejo, tudo que eu tenho em mente, tudo que eu estou ali, ó, elucubrando, muitas vezes dentro, única e exclusivamente de um plano mental, de forma clara, dinâmica, respeitosa e assertiva, né? Direcionada. Aquele ali onde a gente fala acertei na mosca. Então, a comunicação assertiva, ela vai trazer para você essa clareza, essa dinâmica, essa direção, lógico, com respeito, para que eu consiga passar essas informações. Bom dia, minha mãe! Para quem não conhece, minha mãe está aí, gente. Pode perguntar meu segredo, tudo para ela que ela sabe. Então, dentro dessa situação, como é que eu vou conseguir comunicar de forma clara? De forma direta, que eu seja entendida, que eu esteja realmente conseguindo passar a mensagem que eu vou passar. Que realmente o outro consiga compreender qual é a minha linha de pensamento. Por quê? Porque quando a gente está falando de comunicação, a gente está falando muitas vezes destas distorções, onde o que eu penso não necessariamente eu consigo comunicar com essa clareza que é devida. Eu não consigo comunicar muitas vezes com essa precisão. E lógico que esse nível, né, de como é que eu vou conseguir me comunicar com esse meio, com essa sociedade, com esses ambientes profissionais, esses ambientes muitas vezes emocionais, vai demandar de mim o que eu chamo muito de inteligência social. Bárbara é muito tipo de inteligência, perfeito, mas inteligência social vai ser a forma como é que eu vou administrar as minhas emoções frente às pessoas que estão ali lidando comigo. E por quê? Porque quando a gente está falando de relações, é troca. E dentro dessa troca, eu vou ter o vai e volta do que eu quero comunicar e do que eu estou recebendo do outro, lembrando sempre comunicação, eu vou ter emissor, eu vou ter receptor, eu vou ter um meio ali para onde essa comunicação passeia, eu vou ter ali a forma, o que eu vou utilizar para comunicar, mas eu também preciso compreender que dentro desse meio existem os ruídos, e muitas vezes o que eu quero falar por conta dos ruídos, e esses ruídos podem ser por demandas emocionais. E quando eu falo demandas emocionais, eu volto para a importância do autoconhecimento e da expansão da consciência. Por quê? Porque se eu percebo que o que eu estou ali querendo de forma assertiva comunicar, de forma assertiva direcionar, e eu não estou conseguindo, eu vou lá e começo a me trabalhar do entender o que está acontecendo com essa parte aqui desse processo de comunicação que eu não estou conseguindo ser assertiva, que eu não estou conseguindo ser direta, clara. Entende? Então, dentro disso aí se eu tenho um processo lá que a minha inteligência social não está legal, e a minha inteligência social ela pode ser afetada pelas questões emocionais, pelos traumas que eu vivi, pelas questões que eu vivi, pelas relações, pelos atritos que eu vivi com determinadas pessoas, onde isso impacta diretamente na minha comunicação assertiva. E dentro de um processo de comunicação assertiva se eu não estou conseguindo ser clara o suficiente, muitas vezes eu não consigo elaborar, eu não consigo comunicar o que eu preciso e eu não consigo obter o resultado que eu almejo, que eu desejo, que eu tenho ali como plano. Por quê? Porque muitas vezes, dentro desse processo de não saber lidar com o meu emocional, eu estou ali fazendo birra, eu estou ali passando a informação, mas não por completo, eu estou ali segurando algo, eu estou ali muitas vezes contando algo, fofocando, acrescentando, e dentro disso aí mostrar que é uma postura onde eu não vou chegar
na assertividade que uma comunicação deseja. E lógico, gente, eu estou falando aqui no geral da comunicação assertiva, mas você vai direcionar como é que está sendo essa minha comunicação assertiva frente às relações mais próximas que eu convivo, frente às relações com o meu companheiro, com as relações com o meu filho, com a minha mãe, com a minha sogra, com quem quer que seja, com os meus parceiros de trabalho, com as minhas parcerias, ou seja, dentro desse processo, onde é que eu não estou conseguindo comunicar, onde eu quero falar A e ele está entendendo B, C, D ou E. Então, ter ideia disso aí é você conseguir mapear onde é que está aí o ruído, o entrave, e muitas vezes é um entrave onde eu vou precisar olhar para mim, olhar para as minhas questões, vou precisar me trabalhar e dentro disso voltar para campo para ver se deu certo. E quando eu falo isso, autoconhecimento e expansão da consciência é sempre algo que é um processo, então não é aquela pílula mágica que a gente toma e blim, calabim, tô bem, já sei. Não. É algo onde eu vou me olhar, vou me observar e eu vou para campo observar como é que seria mudar aquilo ali dentro do meu dia a dia, frente às pessoas que eu convivo ali dentro da minha rotina, dentro daquele patamar de desenvolvimento. Então, dentro disso é observar. E, lembrando, caso eu tenha trauma, de forma inconsciente, na maioria das vezes, eu vou levar para a minha comunicação. Bárbara, como assim? Se eu tenho lá uma criança ferida, se eu tenho um processo que foi na infância, onde alguém me disse não frente a alguma coisa, muitas vezes, de forma inconsciente, eu vou estar devolvendo aquilo ali dentro de uma relação que seria adulta, que não comporta mais aquele tipo de comportamento, aquele mimimi, aquela birra, aquela criança onde a gente olha e diz, epa, peraí, você está agindo como criança frente a uma situação que deveria ser de adulto. Então, estar atento a isso, observar isso, por quê? Porque a minha comunicação assertiva depende muito, 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 muito de mim e de como é que eu estou frente a esses processos. Então, é ter esse chamado de uma postura de adulto fazendo o que precisa ser feito frente às demandas, frente à situação, trabalhando o que a gente fala muito dentro também do processo de análise corporal, da dependência emocional. Por quê? Porque se eu tenho um nível de dependência emocional alto, ou seja, eu vou ter dificuldade de ser livre emocionalmente. Por quê? Porque a todo momento eu vou querer aquele outro próximo de mim, eu vou querer aquela aprovação, eu vou querer aquela aceitação. Eu não vou conseguir fazer de forma simples, tranquila, serena e segura algo que faça, que me leve a um caminhar de forma mais liberta, assertiva e direcionada, clara. Por quê? Porque eu vou estar sempre querendo a aprovação daquele outro ser. E dentro de querer a aprovação daquele outro ser é o quanto muitas vezes eu me conecto e observo que isso pode ser um padrão de dependência emocional. E trabalhar dependência emocional é entender que dentro das minhas relações eu sou um ser único, embora viva em sociedade, mas eu posso ter ganchos emocionais onde eu fique esperando que o outro faça por mim o que eu deveria fazer por mim mesmo. Então, trazer isso aí é bem legal. Por quê? Porque, do contrário, né? Ainda vou ter aqui na minha colinha, eu vou gerar aquela comunicação com milindres. Eu vou gerar aquela comunicação onde eu não consigo falar tudo, onde eu fico medindo os dedos, onde eu fico medindo ali quais são as palavras, por quê? Porque aquela pessoa é do tipo que se magoa facilmente, aquela pessoa é do tipo que se eu disser, ela vai ficar
E dentro desse processo é o quanto muitas vezes não existe essa relação de adulto frente às comunicações. Por quê? Porque eu não consigo ser clara. Eu vou estar ali buscando qual é a melhor forma de falar. Por quê? Porque vou estar sempre preocupada com o que o outro vai achar, como o que é que o outro vai interpretar, sem ter aquela conversa que eu sempre falo, né? Aquela sentar, aquele dialogar, aquele esclarecer, aquele bate-papo legal que traz sempre uma expansão de consciência, um processo de autoconhecimento e se entender. E dentro de um processo de adulto, muitas vezes é até mesmo reconhecer de, epa, peraí, dentro dessa postura eu poderia ter agido melhor. Dentro dessa postura, eu observei que eu estou aí com um mimimizinho. Eu estou aí com algo que poderia ser diferente, eu posso crescer dentro dessa relação. Então, isso é bastante legal observar. E como o dedinho de prosa é uma proposta assim para ser rápido, né, para trazer consciência das ações, das coisas que acontecem no nosso dia a dia, para que a gente possa, dentro desse trâmite, ajustar, melhorar, se melhorar e crescer, eu trouxe aqui algumas dicas, alguns pontos onde todos, lógico, podem estar atento, porque eu não estou conseguindo ter uma comunicação assertiva. Então, dentro disso vamos lá, vamos observar, vamos começar a nos posicionar com certeza. E quando eu falo com certeza, foi essa comunicação que eu trouxe epa, peraí, onde é que o que eu quero falar, eu não estou conseguindo comunicar de forma que o outro entenda, de forma limpa, de forma direta, de forma respeitosa, de forma assertiva e de forma dinâmica. Então, dentro disso, eu vou conseguir observar como é que eu estou me posicionando, mostrando o que eu penso e mostrando quem eu sou. Por quê? Porque dentro de uma comunicação é muito importante esse posicionamento. Então, no segundo ponto, a gente tem lá o não se sinta obrigado a agradar todo mundo. Entrando dentro desse item, a gente volta para a questão dependência emocional, que é algo muito, muito, muito importante, porque parte das nossas demandas de sofrimentos emocionais, de dores, de rejeição, de abandono, de humilhação, está lá num processo de dependência emocional que, em algum nível, desenvolvemos na criança, seja ela de forma consciente ou inconscientemente, ficou armazenado lá e a gente só reage às situações sem nem se dar conta de que aquilo ali pode ser algo trabalhado. Então, não se sinta obrigado a agradar a todo mundo. Por quê? Porque você não vai conseguir agradar a todo mundo e pronto. Os seres são seres diferentes, você tem as suas demandas, ele tem as deles. A pergunta é como é que a gente pode sentar e entrar num processo de diálogo onde eu consiga estabelecer essa comunicação de forma direta, verdadeira, lógico, dinâmica e assertiva, lógico, que com muito respeito. Então, outro item muito legal é o saiba dizer não. Muitas vezes, o fato de eu não saber dizer não, eu me coloco dentro de um emaranhado sistêmico das relações. Por quê? Porque eu não sei dizer não, porque ele vai ficar chateado, vai ficar magoado, vai deixar de falar comigo, vai agir de determinadas formas, e dentro disso aí a gente volta novamente para a dependência emocional. E é engraçado que quando eu começo a trabalhar dependência emocional, eu uso muito aquela frasezinha de que ninguém sabe o que calado quer. Então, dentro de um processo de dependência emocional, quando existe dependência emocional dentro das relações, geralmente é aquela pessoa que não deixa claro o que quer. Por quê? Porque se ela não deixa claro o que quer, ela vai ter sempre um gancho para dizer que você não atendeu os desejos dela. Ela vai ter sempre um gancho de dizer que tá faltando aquilo ali. Então, você pode trazer, eu falo muito o exemplo do sorvete, você pode trazer sorvete de todos os sabores. Ela sempre vai dizer que o que você trouxe não é o sabor que ela deseja. Só que, no entanto, quando você pergunta qual é o sabor que ela quer, ela também não sabe. Por quê? Porque o importante é deixar esse vínculo ali invisível, essa dependência, deixar
esse laço invisível, onde eu te amarro a mim e você fica ali preso emocionalmente, porque você não consegue atender a minha demanda. Então, olha sempre bem para isso, trabalha isso direitinho, porque isso impacta todas as relações, até mesmo a relação que eu tenho comigo mesmo. Por quê? Porque é aquela coisa que, quando as pessoas se afastam, eu sinto aquele vazio, aquela coisa onde eu tento a todo momento preencher. Então, saber dizer não e o outro é ouvir com atenção, porque quando você escuta com atenção, você tem clareza sobre o que realmente você está ali dentro daquela relação, se você está realmente cumprindo o papel daquela relação, se você está conseguindo ser claro, direto, dinâmico, assertivo dentro daquilo ali. Então, ouvir é algo que dentro do mês passado foi algo, quando a gente fala de comunicação, a gente traz o ouvir com muita evidência, e eu sempre me coloco aqui de mão para cima, porque é algo que eu trabalho bastante em mim também, para saber ouvir, para filtrar essa escuta, para ter essa escuta atenta, essa escuta terapêutica, essa escuta no sentido realmente de acolher, porque muitas vezes o outro só está ali querendo falar. Então, não haja nem fale por impulso. Esse seria aí o nosso quinto item. Por quê? Porque quando eu tenho essa ação, quando eu tenho essa fala por impulso, em especial, na maioria das vezes, eu estou numa descarga emocional. E geralmente é aquelas coisas onde a gente fala que a palavra ateada, ela não volta. Por quê? Porque é igual uma pedra atirada. Então, vamos ter cuidado com essa fala, com essa ação. Respira, né? Eu mostro muito a tatuagem do respire. Então, respire, tenta ali oxigenar o cérebro, observar se é realmente aquilo, sente aquela raiva, porque muitas vezes a gente está no momento de raiva, sai de perto, toma uma água. Por quê? Porque é aquele processo onde a gente baixa o cortisol, traz aí o ancoramento, trazendo aquela dopamina, observando como é que está ali aquela dinâmica e por que foi que veio algo que, em especial, pode ser emocional e eu preciso ali segurar um pouco. Por quê? Porque entra naquela, você fala tudo certo, mas a forma como você fala não leva a nada, e isso é uma frase isso é um feedback que eu escutei muito dentro do processo empresarial. Então, cuidado com isso. Por quê? Porque muitas vezes você é a pessoa que vai trazer informação hard demais. A forma e a postura como você coloca aquilo ali frente àquele ambiente não é aceito e está tudo certo. Você se trabalha, você se observa e dentro disso você consegue trazer uma comunicação mais clara. E outra coisa que também é algo que eu trabalhei e ainda trabalho bastante no meu meio é: use bem a sua voz. A forma como você fala, a entonação como você fala. No meu caso, que eu tenho uma entonação hiper, ultra, mega forte, onde algumas pessoas em especial que não convivem comigo, não estão ali comigo no dia a dia, não tá dentro desse contato direto, eles têm a impressão de que eu estou numa fala autoritária, mandando, brigando. Então, é ter cuidado com isso. Por quê? Porque muitas vezes você é uma pessoa que tem um poder na fala, onde esse poder ele precisa ser domesticado. Então, no meu caso, é domesticar a minha voz, observar como é as pessoas que estão ali. Por quê? Porque às vezes a gente está dentro de um ambiente, com licença da palavra, fresco, onde quando você é direto demais e assertivo demais, você é interpretado como grosso, como uma pessoa que não tem tato para falar, e está tudo certo dentro do processo. Você se trabalha e observa qual é o ambiente onde eu vou chamar de docinho, onde na verdade eu queria chamar um palavrãozinho. Então é ter essa ideia que você vai domando e domesticando a sua fala, a sua voz, a sua expressão, o seu jeito de falar frente às relações que você está vivendo.
Então, esses 2 meses a gente pegou pesado aí, trazendo relações onde a comunicação foi bastante batida, e vocês vão perceber que dentro de um processo de autoconhecimento e expansão, a comunicação é o que pesa bastante. Por quê? Porque a comunicação é a ferramenta pela qual a gente interage com esses meios. É essa comunicação, quer seja verbal ou não verbal, que vai colocar a gente em contato com todos os inputs aí, com todas as áreas, com todos os ambientes que a gente vai aí levar a nossa demanda, né? Levar o nosso trabalho, levar o nosso servir para o mundo. E dentro desse processo se trabalhar. Então, resumindo de forma bem rápida, posicione-se quem você é e o que é que você traz na sua comunicação. Não se sinta obrigado a agradar todo mundo. Por quê? Porque você não vai agradar. Saiba dizer não. Cuidado com dependência emocional. Observa isso aí. Saiba ouvir, né? Escute com atenção. Não haja nem fale dentro de um processo de impulso, então tenta aí se controlar e use bem a sua voz. E se você percebe que precisa trabalhar isso, observa, se conhece e vai trabalhando isso aí. Então, o Dedinho de Prosa tinha isso para trazer para vocês. Então, vamos lá usar essa comunicação assertiva, direcionada, frente aos processos do que eu quero melhor comunicar, da forma dinâmica com que eu quero comunicar, dos resultados que eu quero obter. A gente tem aí uma terça-feira maravilhosa, só lembrando, nesse mês, a gente está com promoção do mês das mulheres, então tem promoção de leitura de tarô, tem promoção de constelação, tem promoção aí em quase todas as carteiras. É só entrar em contato, sinalizar. Parceria com o Espaço Amor que Cura. Tá colado. Lembrando, quem está presencial em Ribeirão Pires, dia 25, vai ter aí um encontro com o presencial, com tarde de autógrafos do livro de Daniela, né? Então, vai estar lá presencial. Então, quem está em Ribeirão Pires, quem está nas proximidades, vai, é super show, super amo, tô com saudade da galera. E vem olhar aí o que é que tem na nossa carteira de serviço e autoconhecimento e expansão da consciência. Estamos aqui nós, Dedinho de Prosa. Beijo, uma excelente terça para todos vocês. Aguardo vocês. E lembra sempre, quem assistiu, que gostou, vê que esse assunto é importante dentro de um processo de expansão, do levar ao servir, gente, não esquece, encaminhe essa live para outras pessoas, porque pode sim ser contribuição para outras pessoas dentro de um processo de despertar e de se tornar cada vez mais um ser mais acessível nesse plano tão desafiador. Beijo, aguardo vocês. Tchau, tchau!